Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, o meu nome é Mariane, eu sou aluna do 8º período de Psicologia no Centro Universitário de Lavras, localizado em Lavras, Minas Gerais, no Brasil. E o intuito de eu estar aqui hoje é compartilhar a minha iniciação científica, a qual foi orientada pela professora Luciana. Introduzindo, o tema da minha iniciação foi a análise dos valores éticos envolvidos na prática de recrutamento e seleção no setor de recursos humanos. A pesquisa buscou, na introdução, explicar aos leitores, para uma melhor compreensão, o que são e a partir do que são fundamentados os valores éticos. Os valores éticos, eles são fundamentados em 3 principais pilares: a criação, o ambiente e a cultura do indivíduo. A partir da junção desses pilares, forma-se o que é moralmente correto e o que é moralmente incorreto para o ser humano. Como um segundo ponto, a pesquisa também buscou aprofundar-se na lacuna na prática de recrutamento e seleção, que é uma prática existente dentro do setor de recursos humanos. Para introduzirmos, é importante explicar que as empresas possuem um setor de recursos humanos que baseia-se em facilitar os processos e o contato entre colaborador e empresa. E dentro ali dessa área ampla, tem-se algumas sub-áreas, dentre elas a área de recrutamento e seleção, a qual a pesquisa vai se aprofundar. A prática de recrutamento e seleção consiste em identificar internamente na empresa ou externamente no mercado de trabalho o candidato que melhor se qualifique, segundo os requisitos da posição, ali naquela determinada vaga. E aí, como questão norteadora na pesquisa, tem-se analisar se as empresas estão verdadeiramente empenhadas em manter os valores éticos e a conformidade com as normas do ambiente do trabalho, especialmente durante o processo de recrutamento e seleção, o qual eu acabei de explicar para vocês. Para ajudar a responder essa pergunta, o objetivo geral da pesquisa foi analisar os valores éticos envolvidos na prática de recrutamento e seleção e os objetivos específicos foi investigar as técnicas adotadas pelas organizações, avaliar o processo de integração, ou seja, quando o candidato é aprovado e ele torna-se colaborador da empresa, quais são os próximos passos para integrá-lo da cultura e do compliance da empresa. E, por fim, mas não menos importante, também identificar a existência e prática do compliance e o cumprimento do código de conduta e ética empresarial da empresa. A pesquisa contou com a seguinte metodologia: primeiro, a submissão ao comitê de ética, posteriormente a aprovação, o recrutamento, que contou com a técnica Snowball ou bola de neve, que consiste em recrutar participantes e, posteriormente ao aceite, pedir uma indicação de candidatos que também se enquadrem dentro dos requisitos e que possam vir a ser outros voluntários. Mediante toda a parte de recrutamento, foi introduzido o TCLE, que é o termo de consentimento e esclarecimento para o candidato, e aí a coleta de dados feita a partir do FORMS, o formulário FORMS do Google. Os resultados serão compartilhados em seguida, mas para uma melhor compreensão, é importante esclarecer que a pesquisa contou com 20 participantes e que os 20 participantes são de empresas de segmentos variados. Buscando otimizar o tempo da apresentação, iremos percorrer pelos gráficos mais relevantes, introduzindo com um gráfico que questiona justamente a percepção dos voluntários sobre a atuação do compliance em suas empresas, onde a pesquisa teve um retorno de 24% dos participantes que desconhecem sobre a atuação do compliance em suas empresas. E acredita-se que essa parcela significativa de colaboradores que não sabem da atuação do compliance esteja muito atribuída à falta de comunicação ativa e efetiva dentro da empresa sobre o compliance. E o que isso significa? Que as empresas não estão fazendo uso estratégico da área de comunicação,
que se trata da área responsável por fazer todos os novos anúncios e comunicados da empresa, aqueles que ela acha pertinente os seus colaboradores estarem cientes. A empresa pode contar com o suporte dessa área para fazer a devida disseminação do compliance aos seus colaboradores. Posteriormente, a pesquisa buscou entender o nível de disseminação e distribuição do código de conduta entre os participantes e teve um retorno de 9% dos voluntários que nem sequer sabiam se existia o código de conduta em suas empresas. Uma solução para isso, encontrada a partir da pesquisa, seria investir na capacitação de colaboradores internos para garantir que o código de conduta seja não apenas guardado, mas também disseminado a todos os colaboradores, ao invés de buscar esse profissional no mercado, que conta ainda com profissionais não tão qualificados para essa responsabilidade. Posteriormente, a pesquisa buscou entender a percepção dos recrutadores sobre a implementação de práticas de diversidade e inclusão no processo de recrutamento e seleção. Esse tema é um tema que vem ganhando muito espaço dentro do mercado de trabalho e que teve um retorno de 31% de pessoas voluntárias que acreditam que a prioridade deve ser a qualificação técnica, ou seja, recrutadores que ainda entendem que dar espaço à diversidade é às vezes não priorizar a competência técnica, quando na verdade é totalmente ao contrário. Uma vez que os recrutadores abrem espaço para a diversidade e inclusão dentro da empresa, eles ganham um leque muito mais amplo de candidatos, visto que a visão tradicionalista das empresas muitas vezes exclui potenciais candidatos e candidatos muito bons e capacitados de processos seletivos por puros vieses inconscientes. E o que são os chamados vieses inconscientes? Os vieses inconscientes são preconceitos tão enraizados e tão socialmente aceitos que por vezes nem percebe-se que ele está ali, mas ele está. Uma recomendação para combater esses vieses inconscientes é o treinamento e capacitação contínua de pessoas envolvidas no time de recrutamento e seleção. Prosseguindo, a pesquisa buscou entender a percepção dos recrutadores quanto à ética de considerar características pessoais, como orientação religiosa, estado civil, idade, dentro do processo seletivo. E é importante entender a diferença entre dar espaço ao fit cultural, ou seja, entender até que ponto o candidato está alinhado com a cultura organizacional da empresa, sem deixar que isso se sobreponha a diferenças que essa pessoa pode ter, visto que, embora o alinhamento cultural seja um grande diferencial para a contratação do candidato, não deve-se em momento algum deixar que isso se sobreponha às competências comportamentais e técnicas do candidato, ou seja, as chamadas hard skill e soft skill. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.